doutor Manuel! Olá, tudo bem? Que prazer, que honra recebê-lo aqui hoje, né? Para a gente conversar aí sobre esse tema tão incrível para a enfermagem. Sou muito feliz aí por ter aceito o convite, muito feliz e honrada. E tenho certeza que vai ser uma live incrível. Deixa a Jo entrar, que aí eu já faço a apresentação oficial, né, assim, de vocês, e já abro espaço para vocês falarem aí sobre esse tema incrível. Cadê a Jo? Puxa, vamos lá. Acho que agora vai dar certo isso. Pessoal, sejam muito bem-vindos, né? Eu sou a Adriana Macedo, idealizadora aí do projeto Despertar, dentro do Hospital São Paulo. O projeto Despertar é um projeto de práticas integrativas que são aí oferecidos de forma voluntária aos profissionais do hospital, né? Então, esse projeto foi criado aí em 2018 para ajudar ali os profissionais a terem mais equilíbrio no seu dia a dia, devido ao desgaste. Eu sou enfermeira especialista em saúde pública e em 2017 conheci as práticas integrativas, me apaixonei pelo Reiki, fiz o curso de Reiki e aí comecei a oferecer Reiki dentro do hospital. E com isso veio todo esse projeto que hoje a gente já tem aí mais de 280 voluntários, já são mais de 20 mil atendimentos e mais de 50 práticas aí sendo oferecidas aos profissionais. E hoje nós vamos bater um papo, né? Aqui com a Josileide Bezerra e com o doutor Manuel, que é presidente aí do Corém de Rondônia. Manuel, como que tá em Rondônia? Você está em Rondônia? Estamos aqui em Rondônia. E a temperatura aí, como que está? Não está tão frio aí, igual em São Paulo, né? Mas também deu uma melhorada na temperatura aqui, que geralmente é bastante quente. Bastante quente, eu imagino. Daqui a alguns dias de temperatura mais agradáveis, esses dias. Ai, que ótimo. Aqui tá um friozinho. Bom, enquanto a Jo... Né? Oi? Tá um friozão aí em São Paulo. Tá mesmo, tá um friozinho bem, né? Ontem e hoje, então. Jo, querida, cadê você? Vamos lá, minha amiga. Bom, enquanto a Jo tá aí se preparando, né? Porque ela já me mandou o convite, já aceitei, mas eu não sei o que está acontecendo. Eu já vou fazer aqui a apresentação do doutor Manuel. Assim também já faço a apresentação dela para a gente não perder muito tempo. Deixa eu mandar o convite para ela. Vamos lá, gente. Eu até deixei aqui aberto, né? Porque é uma apresentação assim, né? Bem extensa, né, doutor Manuel? Ficou muito feliz. Então, o doutor Manuel Carlos Neri da Silva é brasileiro, natural de Porto Velho, Rondônia, bacharel e licenciado em enfermagem e obstetrícia pela Universidade Federal de Rondônia. É especialista... Peraí que a Ju me mandou o convite. Especialista... Deixa eu ver se ela entra agora. Em Educação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável, docente da Universidade Federal de Rondônia no período de 97 a 2004, bem como da Faculdade de São Lucas, entre 1999 a 2006. Trabalhou como enfermeiro assistencial no Hospital Pronto-Socorro João Paulo II, no Hospital de Base, Ari Pinheiro, na Secretaria Municipal de Saúde de Porto Velho, onde assumiu o cargo de secretário adjunto municipal de saúde. Presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, na gestão de 2000 a 2004. Foi presidente do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Porto Velho, entre 2005 a 2007. E membro do Conselho Estadual de Saúde de Rondônia por 5 anos. Foi presidente do Conselho Federal de Enfermagem, no COFEM, no período de outubro de 2007 a abril de 2012. E na gestão de 2015 a 2018 e 2018 a 2021. E atualmente é o presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia. Aí a gestão 2021 a 2023. Então, faltou alguma coisa aí, doutor Manuel, da sua história? Foi o essencial. Bem completa aí a sua apresentação, Adriana. Ó. Tô ligada aqui. Bom, então enquanto a Josi entra, doutor Manuel, eu vou abrir aqui o espaço, né, para você fazer essas complementações também. Fique à vontade. Em comemoração à Semana da Enfermagem, está sendo uma honra, né, poder tê-lo aqui, nem que seja online, assim, para a gente se conhecer, mas está tudo certo. Então,
se apresente, que eu vou aqui ver com a Jo o que está acontecendo. Ver se ela consegue entrar. Eu quero, primeiramente, agradecer o convite feito por você e pela Jo para participarmos dessa live aqui hoje e nesse momento tão especial para todos nós profissionais de enfermagem, que é o período da semana de enfermagem, que começou aí a partir do dia 12 de maio, né? O início da semana de enfermagem, onde também se comemora o Dia Internacional dos Enfermeiros e Enfermeiras, que vai até finalizar amanhã, né? No dia 20 de maio, se comemora também o Dia do Auxiliar e Técnico de Enfermagem aqui no Brasil. Então, é uma honra para discutirmos aí as questões mais atuais que envolvem a enfermagem do Brasil. Uhum. É uma honra nossa, né? Deixa eu arrumar isso pro celular. A honra também é toda nossa aí de poder compartilhar aí, né? Com você aí, esse dia tão especial aí da enfermagem. Bom, está me ouvindo bem, doutor Manuel? Deu uma travadinha aqui? Perfeitamente. Está falhando um pouquinho, mas já estabilizou novamente. Mas são os desafios, né, gente? São os desafios. Deixa eu ver, cadê a Josi? Estou tentando aqui convidar a Jo e o convite não vai. São essas coisas de internet. Ô, Jo, entra de novo, amiga, e me manda teu convite. Acho que é mais fácil, né? Vamos ver se a Josi entra aí para bater papo aí com a gente sobre esse assunto incrível aí da politização da enfermagem. E enquanto isso, doutor Manuel, também você pode já, né? Também falar aí alguma coisa sobre o tema, até a nossa amiga entrar. Nós vamos falar hoje sobre a questão da atuação dos profissionais de enfermagem nas práticas integrativas e complementares de saúde e também sobre os principais projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional de interesse da enfermagem, de interesse da área de saúde também. É essa a temática proposta, Adriana? Isso mesmo. Que isso ainda é algo que ainda gera muita dúvida, né, para as pessoas. Eu mesma, assim, estou à frente de um trabalho de práticas integrativas, aí desde 2018, e às vezes a gente até fica na dúvida, né, das diretrizes, o que está sendo aí hoje preconizado pelo COFEM, pelo COREM. Então, vai ser legal aí o senhor poder nos explicar sobre essa questão. Cadê a Josi? Então, vamos iniciar pela atuação dos profissionais de enfermagem nas chamadas PICs, práticas integrativas e complementares de saúde. Na verdade, hoje eu vejo que as PICs oferecem uma oportunidade muito grande para a atuação dos enfermeiros no Brasil, principalmente para aqueles enfermeiros que atuam mais de forma liberal, como empreendedores, né? É um campo de atuação que o enfermeiro pode atuar como empreendedor, atuando como profissional liberal. E tem uma possibilidade de desenvolvimento muito grande nessa área. As pessoas cada vez mais estão procurando por esse tipo de cuidado, né? Então, hoje o Ministério da Saúde ele estabelece cerca de 28 práticas de atuação, principalmente dentro da atenção básica aqui no Brasil, nas chamadas PICs, né? E os enfermeiros, hoje nós temos uma resolução do COFEM, que é a resolução COFEM 581/2018, que estabelece as especialidades na área de enfermagem, na área de graduação em enfermagem, ou melhor, na área de atuação dos enfermeiros. E as PICs é uma destas especialidades que os enfermeiros podem atuar. Basicamente, em relação à atuação
dos enfermeiros, o que a Resolução 581/2018 estabelece. Os enfermeiros podem atuar em várias áreas das práticas integrativas e complementares em saúde. A fitoterapia, a homeopatia, a ortomolecular, a terapia floral, reflexologia podal, reiki, yoga, toque terapêutico, também a musicoterapia, cromoterapia, ozonioterapia, acupuntura. Aliás, a acupuntura é uma das primeiras áreas que os enfermeiros atuam no Brasil em relação a práticas integrativas e complementares. A prática da acupuntura foi regulamentada como uma prática de atuação dos enfermeiros no Brasil desde o ano de 2008, através da resolução do COFEM 326/2008, que regulamentou a prática autônoma dos enfermeiros na área de acupuntura. Aliás, esta resolução do ano de 2008, ela foi objeto de uma ação na Justiça Federal por parte do Conselho Federal de Medicina. E essa prática ficou impugnada pela Justiça Federal desde o ano de 2008 até o ano de 2018. Então, o Conselho Federal de Medicina ele conseguiu uma decisão judicial na primeira instância da Justiça Federal em Brasília, suspendendo a Resolução 326 do COFEM, portanto, proibindo que os enfermeiros praticassem acupuntura no Brasil. O COFEM utilizou das instâncias recursais na Justiça Federal. No ano de 2018, nós tivemos a primeira vitória, que foi no Tribunal Regional Federal da Primeira Região em Brasília, onde conseguimos cassar a decisão judicial de primeira instância que vedava a prática de acupuntura para os enfermeiros. E, recentemente, no ano de 2022, nós conseguimos ganhar na última instância, que foi uma decisão no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que validou, por fim, a prática da acupuntura por enfermeiros no Brasil. Então, foi uma das primeiras áreas de atuação dos enfermeiros com práticas integrativas e complementares. Uma luta muito grande com as entidades médicas para poder garantir esse direito para os enfermeiros. Hoje, todas as áreas que integram as chamadas PICs, se tem atuação de enfermeiros de forma autônoma. Uma das últimas que o COFEM também regulamentou como sendo possível o uso pelos enfermeiros, através de um parecer normativo no ano de 2020, foi a ozonioterapia, que é uma prática que vem sendo utilizada muito no tratamento de feridas, no tratamento de úlcera de pressão e outras áreas aí, como uma dessas práticas complementares. Então, é uma área que vem se desenvolvendo muito e que é uma das áreas também que reforça essa atuação dos enfermeiros com consultórios de enfermagem, com clínicas de enfermagem, atuando como empreendedores. Então, as PICs, elas hoje fazem parte desse escopo de práticas ampliadas que os enfermeiros vêm conquistando no Brasil. Se nós formos à lei do exercício profissional, ela de fato não trata da atuação dos enfermeiros utilizando essas práticas. No entanto, vem sendo regulamentada pelo Conselho Federal de Enfermagem, tanto a partir de resoluções do COFEM, como de pareceres normativos. Portanto, nós podemos dizer que é uma ampliação da atuação dos enfermeiros no Brasil, essas possibilidades de atuação dentro das práticas integrativas e complementares em saúde. Em 2015, o COFEM também criou uma comissão nacional, que é a CPICS, CNPICS, Comissão Nacional de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde. A atuação de profissionais renomados dentro dessa comissão nacional, ela tem possibilitado
não só a regulação de novas práticas, como também a realização de eventos relacionados às práticas integrativas e complementares em saúde, e também um diálogo muito fraterno. Então, em relação a essa questão das PICs, se você tiver mais algum questionamento que queira esclarecer aí para os internautas que estão participando, eu estou à disposição. Se não, passaremos a falar em relação aos projetos de lei de interesse da enfermagem. Então, estava aqui esperando a Jo entrar, não sei o que está acontecendo, né? Já enviei, ela já me enviou aí o convite, mas não está entrando. Deixa eu ver, ela me mandou novamente. Vamos ver se agora ela consegue aqui participar aí da live. E muitos enfermeiros ainda têm dúvida, né? Tinha dúvida quanto a isso, dessa autonomia deles, de poderem, de repente, assumir aí o trabalho com as práticas integrativas, porque muita gente não tem esse esclarecimento, né? Saber a quem que pertence aí essa diretriz para o enfermeiro ter essa autonomia para fazer. Mas pelo que você falou aqui, o próprio COFEI, né? Já tem essa resolução com essas 28 práticas, são 28 que o enfermeiro pode estar à frente. É isso mesmo? Deixa... Agora deu uma travada aqui no doutor Manuel. Nossa, deu para ouvir aí, doutor Manuel? Pois é. Mas dando continuidade, eu afirmo que sim, os enfermeiros podem praticar com autonomia todas essas práticas integrativas e complementares na área de saúde. Para todas elas exige capacitação, algumas delas exigem, inclusive, especialização, como é o caso da acupuntura, que é uma especialização, aliás, com uma carga horária bem extensa, de no mínimo 1.200 horas, feita por instituição de ensino ou por colégio de especialistas ou sociedade credenciadas ao COFEM, né? No caso dessas práticas que exigem especialidade, o diploma de especialista, inclusive, precisa necessariamente ser registrado no Conselho Regional de Enfermagem do estado onde a pessoa exerce essa prática. Para aqueles enfermeiros também que atuam com consultórios e clínicas de enfermagem, inclusive dentro das práticas integrativas, eles precisam também fazer o registro desse consultório, dessa clínica, no Conselho Regional de Enfermagem, onde atua, para que possa ter o direito de trabalhar com todo o resguardo que a lei determina. Mas é uma área onde a enfermagem pode atuar com bastante autonomia, pode atuar como empreendedor, né? E por isso eu vejo como sendo uma área que vai se desenvolver muito, principalmente nesse período agora pós-pandemia. Agora, o ideal é que os enfermeiros que vão atuar na área escolham a área de atuação e procure sempre não só se capacitar, mas como se manter atualizado para que possa, de fato, ser um diferencial no atendimento às Nossa, pessoas. isso é incrível, incrível. Eu, por exemplo, eu sou enfermeira, especialista em saúde pública e eu fiz um curso de Reiki. Então, eu tenho esse projeto dentro do hospital, mas não é algo que eu faço assim remuneradamente. É uma doação que eu faço aos colegas. Então, nesse caso, estou aí amparada aí pelo COFEI, né? Porque assim, o intuito não era criar um projeto, o intuito, eu vi no Reiki uma ferramenta de equilíbrio, fiquei bem, minha família toda ficou bem, e eu falei, puxa, por que não compartilhar com os colegas de trabalho? E aí comecei, né, a aplicar o Reiki nos colegas, e aí formou-se um projeto. Então, hoje a gente tem muitos terapeutas também aí se doando, sendo voluntários, alguns são enfermeiros, outros não, são de outras áreas. E nesse caso, como que fica assim, doutor Manuel? Nesse caso também você tem todo o amparo para atuar em um projeto institucional, né? É uma das possibilidades. No entanto, essas práticas também podem ser exercidas de forma remunerada, né? Inclusive em espaços privados. Há muitos enfermeiros hoje no Brasil que atuam, principalmente dentro de consultórios de enfermagem, que foi uma matéria também regulamentada por resolução do Conselho Federal,
a possibilidade dos enfermeiros terem consultórios e clínicas de enfermagem. Então, muitos enfermeiros hoje atuam com práticas integrativas e complementares em saúde, também em espaços privados, trabalhando aí como profissionais liberais. Então, na verdade, há uma gama de atuação. Tem enfermeiros que atuam também dentro da atenção básica, tem muitos municípios no Brasil que têm espaços para atendimento da população na área das PICs dentro da atenção básica no Brasil. Então, abre um espaço para se trabalhar, tanto em projetos institucionais como o seu, como também no setor público e no setor privado também. É um leque de possibilidades abertas aí para atuação na área das PICs. Nossa, isso é incrível, né? E dá, assim, tanta autonomia também para o enfermeiro, né? Eu vejo assim, por exemplo, eu, além do projeto, dentro do hospital, às vezes tem pacientes ali que estão num caso paliativo, às vezes está com muita dor, já tomou o remédio, já fez toda a terapêutica dele, aí eu vou e ofereço um reiki. Eu falo, olha, você conhece o reiki? Aí ele fala, reiki não, eu explico, vou lá, faço uma sessão, e aí ele se sente bem, harmoniza. Então as práticas, elas não vêm substituir nada, né? Acho que ela vem agregar, não é isso, doutor Manuel? Agregar. Por isso que chama-se práticas integrativas e complementares, né? Ela complementa outros tratamentos que as pessoas necessitam. Então, na verdade, ela só soma, né? A atuação nas práticas integrativas e complementares, ela soma a outros tratamentos que as pessoas buscam para a melhoria da sua condição de saúde, para a conservação da saúde, para a prevenção também. Também uma ferramenta para se atuar na área da prevenção. Ai, que incrível. Então, você que é enfermeiro, que está aqui nos assistindo, e de repente aí você queira aí fazer um curso, né, de algum curso das práticas integrativas, um curso de reiki, um curso de florais, faça o curso, pegue aí a sua certificação, e você vai ter aí, né, tem esse respaldo aí, tanto do COFEM como do COREM, para que você atue. Então, não é uma coisa assim, as pessoas pensam que é muito burocrático, que elas não teriam essa autonomia, mas tem, né? Então, o enfermeiro habilitado, ele pode sim também agregar aí, ter um consultório. Olha, gente, que divino! A gente tem que valorizar, né? Se valorizar cada vez mais. E eu fico encantada, assim, com as práticas, porque é um universo que tende a crescer. Porque as práticas, elas veem o ser humano de uma forma integral. Você não está só vendo o físico, mas você consegue trabalhar o mental, o emocional e até o espiritual desse paciente, né? Não só do paciente, também como de um colega de trabalho, que é o meu caso dentro do hospital. Eu atuo mais com os colegas, né? Com os profissionais. E já vi muita gente até com uma ideia suicida, fazer uma prática, se equilibrar, ficar bem. E hoje também já está até estudando aí, né? Para futuramente ser um terapeuta. Ah, doutor Manuel, nossa, que notícia boa. Com certeza contribui para o equilíbrio da mente também. E o custo também, né? Não é uma coisa assim, cara. Nós temos hoje, atravessamos uma verdadeira epidemia no Brasil e no mundo de problemas mentais afetando a vida das pessoas, a vida dos profissionais de saúde, um número enorme de pessoas com síndrome do pânico, com depressão, né? Situações que foram ainda mais acentuadas em função do enfrentamento aí da pandemia de Covid-19. Mas a própria Organização Mundial de Saúde já apontava que a depressão, por exemplo, será a grande doença agora do século XXI. Né? Então, com certeza, as terapias, as práticas integrativas e complementares de saúde, elas auxiliam também na manutenção do equilíbrio mental, na melhoria da condição mental das pessoas. Muitas dessas práticas. Bom, a Jo, infelizmente, não sei o que aconteceu hoje com o Instagram, mas eu não consegui aí aceitar o convite dela. Ela manda, eu aceito, e ela não consegue entrar, mas ela está aqui na live com a gente. Então, Jo, se você tiver alguma pergunta, faça aqui, né, que eu vejo aqui com o doutor Manuel.
alguém também aqui que estiver nos assistindo, que tem alguma dúvida ainda sobre as práticas integrativas, sobre o papel do enfermeiro, né? Se bem que o doutor Manuel deixou bem claro, aí já explicou bastante coisa para a gente, né? Essa questão da autonomia que a gente tem, do respaldo legal, não só da autonomia, mas de ter esse respaldo aí dos nossos conselhos, né? Tanto o CUREM como o COFEM, aí dando esse respaldo legal para que você atue com o floral, atue com até com uma massagem, yoga, né? Desde que você faça o seu curso, tem aí a certificação. Então, vocês podem deixar aqui perguntas para o doutor Manuel. Ai, tem gente aqui elogiando, Aline falando, meu mestre Manuel, ícone da enfermagem no mundo. Ó, doutor Manuel, bem elogiado. Ai, que legal, é muito bom, é muito bom. Agradeço aí, Aline. Aline. Bondade sua, viu, Aline? Então, gente, pode fazer perguntas, tá? Eu proponho, Adriana, que a gente vá à segunda parte da nossa live agora, que trata mais em relação a essa questão dos projetos de lei de interesse da enfermagem que tramitam no Congresso Nacional, a politização dos profissionais de enfermagem. Se você permitir, nós podemos fazer essa segunda parte da fala. E no final, você pode anotar aí qualquer pergunta e se tiver relacionado às duas temáticas, nós podemos falar. São dois temas que são bem diferentes, né? Mas eu creio que dá para nós abordarmos a partir de agora a segunda temática aí que foi proposta na live. Fica à vontade, o espaço é seu. Então tá bom. Gente, a enfermagem, historicamente, ela sempre foi uma profissão que se preocupou muito com o preparo técnico do profissional de enfermagem. E isso é fundamental, né? É fundamental nós termos um bom preparo técnico para atuarmos como profissional, para conquistarmos espaço e respeito para nós mesmos e para a profissão. No entanto, durante muito tempo, a própria escola, as instituições de ensino, as faculdades, elas como se fosse óleo e água, que não devem se misturar. No entanto, são nos espaços políticos, nos espaços de poder, que se aprovam, por exemplo, as leis. E quando eu falo de participação política, de politização, eu não estou me referindo especificamente à política partidária. Na verdade, o ser humano, ele vive em sociedade, ele vive em comunidade, e por isso é um ser político. Nós no bairro onde nós moramos, por exemplo, nós fazemos uma política de boa vizinhança com os nossos vizinhos, tá? No nosso local de trabalho, uma boa política para manter as relações de trabalho saudáveis entre os nossos colegas de trabalho, entre a equipe de saúde. Nós atuamos nos conselhos de saúde, nós estamos discutindo políticas públicas de saúde e assim por diante. Então, há vários espaços onde se faz política. O ser humano faz política o tempo todo porque ele é um ser, por natureza, político, por viver em sociedade. Ninguém é uma ilha. Tá? Então, hoje eu acho que boa parte dos profissionais de enfermagem começaram a perceber que, de fato, a política, nós não podemos estar fora dela, porque são nesses espaços de poder que se discute não só as políticas de saúde, se aprovam as políticas de saúde, mas também as políticas trabalhistas, né? Que podem melhorar a nossa condição de trabalho, que podem melhorar também a nossa condição de vida. Acho que no ano de 2014, nós concluímos uma pesquisa, a chamada pesquisa do perfil da enfermagem no Brasil, que foi lançada em maio de 2015, os seus resultados. Foi um estudo conduzido pela Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, em cooperação com o Conselho Federal de Enfermagem,
E essa pesquisa do perfil da enfermagem mostrou aquilo que todo mundo que atua na prática profissional já sabe, né? Uma realidade muito dura em relação, principalmente, a condições de trabalho dos profissionais de enfermagem no Brasil. Essa pesquisa mostrou um contingente de profissionais que recebem subsalários, a grande maioria dos profissionais de enfermagem recebendo salários de até 3 salários mínimos, tá? E quando falamos de auxiliares e técnicos de enfermagem, bem menor que isso. Os profissionais necessitando atuar com múltiplos vínculos de trabalho que levam ao desgaste físico e emocional muito grande, tá? Muitas vezes os enfermeiros com poucos anos de trabalho já estão enfrentando, inclusive, as chamadas doenças ocupacionais. Então, nós temos alguns projetos de lei que são estruturantes para a enfermagem no Brasil. Entre eles, acho que o principal deles, que foi muito badalado agora, recentemente, continua sendo badalado porque não foi sancionado ainda pelo presidente da República, é o projeto de lei do piso salarial. Que essa é uma das reivindicações mais antigas dos profissionais de enfermagem. Dei uma travadinha aqui no doutor Manuel, para mim, né? Não sei se para todo mundo aí, se alguém puder dar um retorno aqui nos comentários, se travou, se eu travei, se ele travou, enfim, porque para mim aqui deu uma travada nele. Se alguém puder comentar. Eu acho que o doutor Manuel, né, teve um problema aí com a conexão. E a Josi, eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu acho que eu vou encerrar esse vídeo aqui e vou abrir outro, né? E aí eu vejo se a Josi consegue entrar, mais o doutor Manuel novamente. Então, pessoal, eu vou encerrar aqui, mas a gente volta em seguida. Então, e aceitando a Josi. Oi, Jô! Oi, Dri. Eu não sei se eu vou conseguir, mas tenta aí de novo com o doutor Manuel para ver se ele sobe. Não, agora vai dar certo. Agora foi! Agora foi! Ai, finalmente! Nossa, que honra! Nossa! Bom, então, para a gente não perder tempo, eu vou só apresentar a Josi, né? Que eu já tinha apresentado o doutor Manuel. Bom, a Josi, ela é enfermeira, gente, especialista em terapia intensiva, ela também é docente, tem MBA em gestão e CCIH, experiência na assistência intensiva, autora de livros para a saúde, palestrante, ex-conselheira titular do CUREM, gestão 2018 a 2020, supervisora de atendimento de saúde mental, enfermagem solidária do COFEM, coordenadora de enfermagem do Programa Voluntário de Saúde da Subprefeitura de São Mateus, voluntária da saúde, gestão de pessoas, RH, organizadora de eventos online, presencial. Nossa, que mulher ativa! E avaliadora de trabalhos científicos. Então, já apresentei o doutor Manuel, e aí agora eu abro aqui, né, para os dois fazer essa mediação aí dessa live. Primeiramente, quero agradecer a honra de estar podendo aqui estar com o Dr. Manuel Nery. Gente, olha, é uma honra mesmo, porque quando a gente tem representantes da área da enfermagem, que traz aí uma visibilidade bastante importante, né, para esse momento que a gente está vivendo agora na enfermagem, de politizar a enfermagem, educar a enfermagem nesse sentido, ter ele falando para a gente o que a gente pode fazer, os espaços que a gente pode estar aí alcançando para poder levar uma enfermagem mais representativa, para mim é muito importante. Doutor Manuel, muito obrigada por ter aí aceitado esse convite com todo carinho, a Unifesp por ter cedido essa oportunidade, né, ao Hospital São Paulo por esse projeto tão importante para a gente. Eu já estava acompanhando, vi que a fala do doutor iniciou agora há pouco, falando sobre políticas, né, públicas na área da saúde, e eu gostaria muito que o senhor enfatizasse para a gente sobre as leis da enfermagem que a gente tem lutado aí. Foi sancionado recentemente, né, o piso salarial, porém tem outras questões de políticas públicas a qual a enfermagem ainda tem que lutar, tem que aí fazer corpo à frente aí, politicamente falando, né, referente ao descanso, ao remuneração desses profissionais, né, no Brasil inteiro, e também na questão do nosso
piso salarial que a gente acabou de ser aprovado, né? E o senhor que esteve aí à frente dessa liderança, puxando o coro da enfermagem, mais de 2 milhões de brasileiros aí que são profissionais da enfermagem, e o senhor esteve aí nos representando tão bem diante desse Senado aí, nesses dias que a gente pôde acompanhar aí pela internet. Faço as honras. Pois é, tivemos aí alguns problemas técnicos que acabou caindo a conexão. Estamos de volta aqui. Saudar aí a nossa amiga Jo também, que conseguiu entrar aí na live também. E eu estava falando exatamente da importância que tem da participação política dos profissionais de enfermagem, tá? Estava falando exatamente que a enfermagem ainda está em processo de politização, porque durante muito tempo, nas próprias escolas, se ensinava que enfermagem e política eram coisas que não deveriam se misturar. Né? No entanto, são nesses espaços de poder que se aprovam as leis. Né? As leis são aprovadas nas casas legislativas e são leis que podem melhorar a nossa condição de trabalho, a nossa condição de vida, ou pode nos prejudicar bastante também, dependendo do aspecto das leis. Uma lei que prejudicou muito quem vive do trabalho é a reforma trabalhista, por exemplo, que acabou precarizando ainda mais as relações de trabalho, né? O que prejudicou todo mundo que vive, que trabalha com carteira assinada, ou mesmo aqueles que são estatutários. Tá? E falava também da aprovação do projeto de lei 2564/2020, do piso salarial, que é uma das reivindicações mais antigas e estruturantes para os profissionais de enfermagem, para a profissão de enfermagem no Brasil. A aprovação de um piso salarial mínimo, e é preciso sempre nós dizermos isso, que o piso é mínimo, não é máximo. Qual é o papel de um piso salarial, gente? É evitar que se pague subsalários para os profissionais de enfermagem no Brasil. Esse é o principal papel do piso salarial. Você estabelece um parâmetro mínimo e abaixo disso não pode ser praticado salários. Diga-se de passagem, o piso salarial que foi aprovado no Congresso, 75% dos profissionais de enfermagem no Brasil ganham abaixo desse valor do piso salarial, que é de R$ 4.650 para enfermeiros, 70% desse valor para técnicos de enfermagem, 50% para auxiliares de enfermagem. É uma luta que continua, afinal o projeto de lei não foi sancionado ainda pelo presidente da República, não foi nem encaminhado ainda para a sanção presidencial. Ele continua sofrendo uma oposição muito grande por parte dos prefeitos, também do setor filantrópico e do setor privado da área de saúde, principalmente sob a alegação de que o projeto 2564 não define as fontes de custeio para o impacto, que é de cerca de 16,8 bilhões de reais, suportado principalmente pelos municípios, estados e também pelo setor público, ou melhor, pelo setor privado e filantrópico, que, de certa forma, tem hoje diversas iniciativas através de projetos de lei na Câmara dos Deputados. Aliás, um grupo de deputados também que está estudando outras fontes de receitas para que seja apresentado o projeto de lei estabelecendo as fontes para custeio do piso salarial da enfermagem. Também foi apresentado um projeto de emenda à Constituição, a PEC número 11, foi apresentada agora nesse mês de abril, com a perspectiva de ser votado ainda esta semana no Senado Federal. Essa PEC, ela vai colocar o piso salarial na Constituição. É um projeto de emenda à Constituição, o que vai dar mais segurança jurídica para que esse piso salarial não venha a sofrer ações junto ao Supremo Tribunal Federal e correr o risco de ser considerado inconstitucional por não prever as fontes de receita. Então, há também essa iniciativa da PEC número 11, uma boa perspectiva de ser aprovada até o mês de junho,
no Senado e na Câmara dos Deputados. Então, a luta pelo piso salarial, nós ganhamos a principal batalha, que foi a aprovação do projeto de lei 2564. No entanto, ela não terminou ainda, ela só vai terminar quando, de fato, for sancionado pelo presidente da República e virar lei e venha, de fato, atender essas centenas de milhares de profissionais de enfermagem que ganham abaixo desse valor do piso salarial. Esse projeto também tem um aspecto importante, ele prevê uma correção anual desses valores pelo INPC, portanto, são valores que não vão se tornar desatualizados com o passar do tempo. Também nós temos um projeto de lei muito antigo no Congresso Nacional, também não é o primeiro, que é o projeto de lei 2295, do ano de 2000, que trata da regulamentação da jornada de trabalho em 30 horas semanais. Eu diria que os dois projetos de lei mais importantes é o do piso salarial para combater os subsalários e também a jornada de trabalho, que, sendo implementada em 30 horas, ela vai possibilitar que o profissional de enfermagem tenha um tempo também igual todo ser humano precisa, para cuidar da sua família, cuidar da sua saúde, ter algum momento para lazer e também ter condições de se capacitar, de se atualizar para cada vez melhorar mais os cuidados que são dispensados à população. No meu entendimento, são os dois projetos de leis mais estruturantes nessa questão do trabalho e da valorização do profissional de enfermagem, é a regulamentação da jornada e a aprovação do piso salarial. Piso salarial, nós já demos aí passos importantes o ano passado e esse ano. Eu tenho certeza que em breve vai ser, de fato, uma realidade. Mas temos alguns projetos também que são fundamentais, que estão aí no Congresso há muito tempo. A questão da aposentadoria especial para os profissionais de enfermagem com 25 anos de contribuição e vencimentos integrais. É um projeto que está no Senado desde o ano de 2015. Quem dera todos passassem juntos, né, doutor? Esse é o projeto de lei 349 do ano de 2016, que estabelece a aposentadoria especial para os profissionais de enfermagem. Ele foi aprovado na Comissão de Seguridade Social e Família do Senado Federal em 2017 e, desde então, ele aguarda para ser votado no plenário do Senado. Em sendo aprovado, precisa também ser votado pela Câmara dos Deputados e também sancionado pelo presidente da República. Esse é um projeto de lei também verdadeiramente importante para o futuro daqueles que estão trabalhando. Os professores, por exemplo, eles têm aposentadoria especial com 25 anos. Os profissionais de enfermagem trabalham em locais completamente insalubres, eu diria até que desenvolve atividades penosas, porque são atividades em trabalho noturno, onde você tem a privação do sono, que é necessário para o descanso físico de qualquer pessoa. Portanto, é uma atividade, de fato, que merece uma aposentadoria especial na forma que está proposta no projeto de lei do Senado 349. Essa é uma bandeira que todos nós, profissionais de enfermagem, precisamos abraçar também, que é para garantir o nosso futuro, para que a gente não tenha que trabalhar aí sem ter condições de saúde mais para isso, para trabalharmos 35 anos de contribuição, como é o regime geral aí o regime geral de aposentadoria. E, além disso, essa reforma da Previdência que teve a partir de 2017, além de estabelecer um tempo muito maior de trabalho para as pessoas, são 30 anos para mulheres e 35 para homens, de contribuição, ela estabelece uma idade mínima de 60 anos para mulheres e 65 anos para homens.
Você já imaginou um enfermeiro, um técnico de enfermagem com 65 anos de idade, dando um plantão noturno de 12 horas dentro de uma unidade de terapia intensiva, dentro de uma emergência? Não tem a mínima condição, porque, de fato, são trabalhos extremamente extenuantes, né, desgastantes, para que sejam realizados por idosos. Então, de fato, é um projeto de lei muito importante. Nós precisamos de colocar também na ordem do dia a luta pelo projeto de lei da aposentadoria especial. Tem um projeto de lei também que hoje ele está no Senado, que é o projeto que nós chamamos de projeto de lei do descanso digno. Né? Sim. Eu me refiro especialmente, cadê aqui o número desse projeto de lei? É o projeto de lei do Senado também, 4998 do ano de 2016. Esse projeto de lei ele foi aprovado no Senado em 2016, foi para a Câmara dos Deputados, aprovado na Câmara dos Deputados também, só que, de certa forma, ele sofreu um desvirtuamento desse projeto de lei na Câmara dos Deputados. Quando foi aprovado na Câmara, projeto de lei que se referia a espaços adequados, basicamente horários e espaços adequados para o descanso dos profissionais de enfermagem durante o horário de trabalho. Nós sabemos que quem trabalha principalmente em regime de plantão, a cada 6 horas de trabalho tem direito a 1 hora de descanso. Portanto, ainda é uma realidade muito serviço o profissional quando vai descansar, muitas vezes em locais completamente inadequados e até no chão. Né? Então, esse projeto de lei, esse projeto de lei do Senado, o 2891, ele cria horários e espaços adequados para o repouso dos profissionais de enfermagem durante as suas jornadas de trabalho. O projeto no Senado, na Câmara, ele sofreu uma emenda estendendo esse espaço para descanso para todos, não é nem para os profissionais de saúde, é para os trabalhadores da saúde, que atende desde aquela pessoa que está lá na recepção dos serviços de saúde até o que está no setor de limpeza, é um trabalhador que está trabalhando na área de saúde, é um trabalhador de saúde. Então, por isso, o projeto voltou para a Câmara, para o Senado, ele está hoje na Comissão de Seguridade Social e Família do Senado, e o que nós defendemos é que seja mantido o texto original do projeto que foi aprovado no Senado Federal em 2016, garantindo que esse espaço de repouso seja, de fato, para atender os profissionais de enfermagem, sem desmerecer qualquer outra categoria. Assim como os médicos, por exemplo, que também trabalham em regime de plantão, têm assegurado o seu espaço adequado para repouso interjornada de trabalho também. Tem um projeto de lei, Jô, na minha opinião, talvez eu seja um dos poucos que pense isso, mas eu, até porque fui um dos autores do anteprojeto de lei, nós elaboramos e pedimos, na época, para um deputado federal apresentar o projeto de lei 40, que tornou-se o projeto de lei 4930 de 2016, ele foi a pedido do COFEM na época, que cria o exame de suficiência para registro nos conselhos de enfermagem. Houve, nesse período, principalmente nos últimos 15 anos, houve uma expansão muito grande do ensino de enfermagem no Brasil. Hoje não tem nenhum país no mundo, nem os países mais populosos do mundo, como é o caso da China e da Índia, por exemplo, que tem acima de 1 bilhão de habitantes, tem o número de escolas de enfermagem de graduação que tem aqui no Brasil. São cerca de 1.200 escolas de enfermagem que existem no Brasil hoje, fora os cursos à distância, que tem aí mais de 1.000 polos de formação de enfermeiros através da ferramenta EAD ou ensino híbrido, como queiram
dizer. Né? Então, Verdade. somado o ensino presencial com o ensino à distância, são mais de 300 mil vagas ano abertas para a formação de enfermeiros no Brasil. E essa expansão na quantidade de vagas que aconteceu essencialmente no setor privado, porque as universidades públicas praticamente não expandiram o número de vagas, quase 85% desse total de vagas está situado no setor privado. Então, essa expansão não foi acompanhada da necessária qualidade da assistência, ou melhor, do ensino. Quando você pega, por exemplo, o ensino à distância, é uma verdadeira tragédia para o futuro da nossa profissão. Boa parte dessas instituições montaram um polo de ensino à distância para a formação de enfermeiros em municípios pequenos, em cidades de pequeno e médio porte, onde não tem sequer equipamentos adequados de saúde para a realização dos estágios obrigatórios para a formação de enfermeiros. Eu costumo dizer que o que existe hoje em muitas instituições de ensino, quando se trata da realização de estágios, é um processo de fraude na realização dos estágios. Nós sabemos que a formação dos enfermeiros no Brasil é generalista. Quando o aluno vai para o campo de estágio, ele tem que ter experiências em todas as áreas de atuação dos enfermeiros. Como é que o aluno vai fazer estágio curricular, por exemplo, em UTI, em centro cirúrgico, em hemodiálise, e em várias áreas de média e alta complexidade, em cidades que só têm equipamentos de saúde que atuam na atenção básica, por exemplo. Muitas vezes nem instituições hospitalares têm. Então, esse estágio só pode estar sendo fraudado, né? Porque não tem o acesso, não tem o equipamento de saúde adequado para que os alunos possam fazer estágio em todas as áreas de atuação dos enfermeiros, já que a formação na graduação é uma formação generalista. Então, isso tem levado a uma baixa qualidade do ensino em várias instituições. Eu diria até que não é na minoria das instituições, hoje é a maioria desse número absurdo de vagas que são abertas. Nós temos um ensino aí de baixa qualidade, que isso traz, sim, um prejuízo muito grande para o futuro da profissão e acaba trazendo também um prejuízo para a atenção à saúde ao povo do nosso país. Então, eu sou um defensor muito grande desse projeto 4930 de 2016, que estabelece o exame de suficiência para registro nos conselhos de enfermagem. Então, é pelo menos uma barreira. Na verdade, o Ministério da Educação deveria fiscalizar essas instituições de ensino para não permitir o ensino fraudulento da forma que vem sendo realizado em muitas instituições e não permitir instituições de qualidade tão ruim no mercado privado do ensino, formando enfermeiros no Brasil. Eu nem cheguei a me referir aos técnicos de enfermagem, tá? Me referi especificamente à formação de enfermeiros. Então, para mim, essa é uma discussão também muito importante que nós temos que enfrentar e colocar na ordem do dia, porque depende disso o futuro da enfermagem no Brasil. Aquele profissional que é bem formado, que é bem preparado, sempre há espaço para ele no mercado de trabalho. Nós falamos no tópico anterior em relação à atuação das PICs, né? Que é uma área que favorece a atuação do enfermeiro como profissional autônomo. Não dá para fazer PICs, doutora Adriana, se não for bem formado, se não for, além da formação básica, buscar a especialização, buscar a capacitação, a qualificação profissional, principalmente manter-se atualizado, porque o conhecimento científico em todas as áreas, ele evolui, da mesma forma como as pessoas e as profissões também evoluem. Então, essa pauta legislativa, ela é muito importante. Ainda tem um outro projeto de lei que eu esqueci de citar, que é o projeto de lei 22,
42 de 2021, que trata da obrigatoriedade do dimensionamento das equipes, do adequado dimensionamento das equipes de enfermagem nas instituições de saúde. Nós sabemos que há uma sobrecarga muito grande dos profissionais de enfermagem, boa parte dos serviços de saúde, em função do subdimensionamento, ou seja, é um profissional de enfermagem fazendo o trabalho de dois. Né? Então, esse projeto de lei, ele visa criar instrumentos adequados também para que as instituições possam manter o dimensionamento correto para melhor atender a população e não sobrecarregar tanto os profissionais de enfermagem durante o exercício profissional. Veja bem, Jô e Adriana, a importância que tem na participação política. Vocês já pensaram, esse ano é ano de eleições gerais no Brasil. Vocês já pensaram se nós conseguíssemos eleger um deputado federal em cada estado? Nós teríamos, pela primeira vez na história da enfermagem do Brasil, uma bancada de deputados federais atuando dentro do Congresso Nacional. Teríamos 27 deputados federais. Hoje nós só temos uma deputada federal, que é a deputada Carmen Zanotto, que foi, inclusive, a relatora do projeto de lei do piso salarial da Câmara, uma guerreira que lutou de forma incansável e vem lutando ainda para que o piso salarial seja uma realidade. Então, veja bem, uma deputada federal fez a diferença, porque os profissionais de enfermagem, eles costumam fazer a diferença naquilo que atuam. Uma deputada já fez a diferença. Imagine se nós tivéssemos aí uma bancada. O Senado também, por que não termos profissionais de enfermagem, senadores? Hoje, no Congresso Nacional, a bancada médica soma cerca de 83 parlamentares, entre deputados federais e senadores da República. Muitos deles eleitos com o voto e com o apoio dos profissionais de enfermagem. Boa parte deles se somam aos esforços do setor privado da área de saúde, do setor filantrópico e dos prefeitos para impedirem que nós tenhamos o piso salarial, a jornada de trabalho e outros projetos estruturantes e de interesse para a nossa categoria. Então, a enfermagem, de fato, ela precisa evoluir nessa questão da politização, ter uma participação efetiva, inclusive na política institucional do nosso país, elegendo parlamentares para as casas legislativas, desde a Câmara de Vereadores até o Congresso Nacional. O momento é agora. Eu acho que é preciso, nós não podemos abrir mão dessa participação. Uma categoria tão grande, com cerca de 2,5 milhões de integrantes, uma categoria que atua na assistência à saúde de 215 milhões de brasileiros, uma categoria que ela tem uma capilaridade enorme no país, porque não há uma cidade no Brasil que não tenha profissional de enfermagem. Não há uma vila no Brasil, não há um distrito que não tenha profissional de enfermagem, por menor que seja. Hoje, a enfermagem atua, inclusive, na saúde indígena, atua nas regiões ribeirinhas, nas regiões quilombolas, em comunidades quilombolas, nas regiões mais remotas do nosso país, nas periferias das cidades, em todo lugar tem um profissional de enfermagem. Nós precisamos saber, com sabedoria também, utilizar toda essa capilaridade que nós temos para que a nossa categoria possa avançar, possa se estruturar, ganhar mais visibilidade social. Já ganhamos aí com a nossa grande atuação na pandemia de Covid-19, nós podemos dizer que saímos um pouco daquele estado de invisibilidade que a enfermagem viveu por muito tempo, né? Então, ganhamos aí um pouco de visibilidade social. Hoje, nós podemos dizer que a sociedade brasileira reconhece mais a importância do trabalho dos profissionais de enfermagem aqui no Brasil. Então, chegou a hora da enfermagem dar um salto à frente para que, de fato, possamos conquistar mais respeito,
e mais valorização para o exercício da enfermagem no Brasil. Maravilha, nossa, um discurso, a gente só fica aqui admirando, aplaudindo, né, querendo mais, ouvir mais e mais e mais, porque é muitos saberes, é um posicionamento, né, uma grande referência na enfermagem, é o Dr. Manuel, que está sempre aí na luta, sempre à frente aí do Conselho Federal, né, e hoje está no Corém Rondônia, mas é politizado, muitas das questões, né, eu fiz parte, né, faço parte da saúde mental do COFEN, né, como voluntária no atendimento da enfermagem solidária, e o Dr. Manuel é o pai desse projeto, né, então a gente atendeu aí o Brasil inteiro, né, os profissionais via chat, né, nesse momento de pandemia, eles tiveram, né, essa idealização de atender os profissionais que são inscritos nos conselhos regionais no Brasil inteiro, gratuitamente, né, colocaram lá profissionais enfermeiros como voluntários para atender na questão da saúde mental todos os profissionais. Eu tive a honra de participar desse projeto, estar nesse projeto, né, coordenado pela doutora Doris, que amanhã vai estar aqui com a gente. Sim. É muito bom. E isso trouxe para a gente essa visão de tudo que o Dr. Manuel falou, que se a gente tivesse combinado as pautas que a gente iria levantar, não tinha saído tão perfeito como agora. Então, toda essa questão da politização, de levar a parte política da enfermagem dentro das instituições hospitalares, como que a gente pode, doutor Manuel, o senhor aí que é uma grande liderança, que está sempre à frente desses embates políticos em favor da categoria, como esse profissional de enfermagem, ele pode se posicionar dentro da instituição hospitalar que ele faz parte, sendo ela pública ou privada, dentro das UBS, fazendo aí também atendimento nas ruas, né? A gente tem muita enfermeira que trabalha na rua atendendo a população carente de rua. Como que esse profissional ele pode se colocar politicamente em favor dos profissionais e dos direitos desses profissionais dentro dessas instituições? Eu acho que, primeiramente, é preciso que nós possamos usar melhor nossas prerrogativas profissionais. Acho que o profissional de enfermagem, os enfermeiros, as enfermeiras precisam, por exemplo, se posicionar mais, se posicionar melhor dentro do próprio local de trabalho. E aí eu estou falando também de competência técnica, tá certo? Para que você possa se posicionar de forma mais adequada. O enfermeiro, por exemplo, ele é um profissional que tem toda a autonomia garantida por lei. Eu diria que a legislação que regulamenta a enfermagem no Brasil, que é uma das mais modernas do mundo, não só em termos de dar competência ao profissional de enfermagem, mas de dar autonomia ao profissional de enfermagem também. Então, exercer a enfermagem com mais autonomia, eu me refiro principalmente àqueles profissionais que trabalham nas instituições hospitalares, né? Precisam, de fato, exercer a profissão com mais autonomia, ter uma postura mais autônoma durante o exercício profissional. Nós não somos vinculados a qualquer outra profissão que integra a equipe de saúde. É preciso também que a enfermagem diminua um pouco esses conflitos internos que acontecem dentro da nossa corporação, que acabam prejudicando muito para que os profissionais tenham uma unidade maior, uma união maior, para que possam reivindicar de forma mais organizada os seus direitos, né? Acho que precisamos, claro que isso é um processo histórico, é um processo de superação histórico que não se dá de uma hora para outra. Nós estamos caminhando para a superação, inclusive, desses conflitos internos que sempre acaba prejudicando tanto que a profissão possa avançar mais. Em relação à politização, eu particularmente fiquei muito feliz agora desse processo mais recente, com a forma como os profissionais de enfermagem aprenderam a usar as redes sociais para reivindicar os seus direitos, né? A participação dos profissionais de enfermagem de cada estado, de cada cidade do Brasil, foram essenciais para a aprovação do piso salarial, tanto no Senado como na Câmara, porque os parlamentares, de fato, se viram assim
muito pressionados por centenas de milhares de profissionais de enfermagem que iam lá nas redes sociais de cada deputado federal, de cada senador, e cobravam uma posição de apoio aos profissionais de enfermagem. Eu lembro que o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente Lira, cerca de 60 dias atrás, ele fez uma agenda pelo Brasil afora, tá? E onde ele chegava, a cidade que ele chegava para fazer reunião, para participar de evento, encontrava lá uma manifestação de profissionais. Para que ele colocasse em pauta o projeto de lei do piso salarial. Isso foi uma aula de democracia, tá? Foi algo que empolgou todo mundo, e essa empolgação, eu creio que vai trazer muitos frutos para que o profissional de enfermagem se sinta capaz, de fato, de poder mudar a história da profissão e a sua história pessoal em cada local de trabalho. Ou seja, a enfermagem vem mostrando aí que são capazes, né? Vem acreditando muito. Eu sinceramente vim assim, vendo um movimento, muitos profissionais de enfermagem assim, muito desestimulados, né? Com a própria profissão. Muita gente, um processo de fuga da profissão muito grande também que nós observamos aí nesses últimos tempos. Então, um movimento como esse do piso salarial foi algo empolgante para todo mundo, que, de certa forma, acaba servindo como tempero para que nós possamos cada vez avançar mais. Esse processo de politização da enfermagem é um processo que está em fase de politização, ainda de forma muito tímida, mas não tem recuado, tem sempre avançado. Isso é muito bom. Isso é importante também a gente enfatizar, doutor, que assim, aqueçamos os motores e a gente precisa começar a deixar todo mundo aí aquecido, porque todas essas pautas que o senhor levantou, elas, quem dera, passassem todas, né? Através do piso salarial, vissem aí a necessidade real dos profissionais e todas já fossem aí pautadas e aceitas, sancionadas aí, para que a gente tivesse aí realmente esse horário de descanso digno que a gente não tem, né? Esse local de descanso digno que a gente não tem, também ter aí a nossa aposentadoria especial, porque tem tantos profissionais da enfermagem aí já numa idade avançada que já entregou tanto por essa profissão e ainda continua exercendo a profissão. Isso é tão importante, porém, infelizmente, ainda são pautas que a gente precisa lutar e mostrar esse fortalecimento. Quando o senhor menciona que a gente precisa, né, se cada um de nós votarmos em deputados, em senadores, governador, né, que seja profissional da enfermagem, seja ele no âmbito que estiver, como que a gente pode, qual que é a perspectiva, o senhor sendo essa liderança, estando assim, à frente sempre dos conselhos federal, né, e regional, como que nós, profissionais da enfermagem, podemos nos levantar diante dessas questões para eleger esses futuros representantes da enfermagem, né? Porque, assim, hoje, com a pauta da enfermagem, do piso salarial, tem muitos deputados, senadores, enfim, vereadores, querendo levantar a bandeira da enfermagem, não conhecendo a enfermagem, mas por ser uma atuação propícia nesse momento de votação, e como que o profissional de enfermagem pode arar esse momento aí para saber quem ele pode estar elegendo, levando o nome da enfermagem aí para o Senado, para as representações políticas que a gente precisa tanto. Olha, infelizmente, os conselhos de enfermagem, por serem órgãos públicos, nós temos limitações enquanto conselhos de enfermagem. Já nós não, nós, além de ser dirigentes de conselho, nós somos profissionais de enfermagem, então nós podemos defender livremente as nossas ideias. Eu, particularmente, eu defendo que tem aí uma grande campanha através das redes sociais, que é a forma melhor que nós temos hoje para chegar ao maior número de pessoas, uma campanha que poderia ter o nome aí, Enfermagem Vota na Enfermagem, para tentarmos eleger aí pela primeira vez uma bancada. Já vamos subir essa hashtag aí, hein? Também ampliar o número de deputados e deputadas estaduais eleitas aí também para as Assembleias Legislativas. Onde nós temos hoje enfermeiras, deputadas estaduais, tem feito a diferença. Eu costumo citar muito o exemplo da deputada Rejane, lá no
na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que Do é um Rio. diferencial de atuação, já com vários projetos de leis aprovados em benefício para a categoria. Tem o deputado Jorge Viana, que ele é enfermeiro, técnico de enfermagem lá no Distrito Federal também, uma atuação destacada. Infelizmente, são poucas assembleias legislativas que têm hoje profissionais de enfermagem, deputados estaduais, mas onde tem feito a diferença. Os enfermeiros, por exemplo, eles têm uma formação, por ser uma formação generalista, então nós acabamos tendo uma visão mais ampla dos problemas e das políticas de saúde necessárias para melhorar o sistema de saúde. Então, geralmente, quando você tem enfermeiros aí no legislativo, enfermeiros e técnicos de enfermagem também, no legislativo, no executivo, tem feito a diferença. Eu tive a oportunidade, recentemente, de conhecer uma cidade lá no interior da Paraíba, uma cidade de 23 mil habitantes, governada, o prefeito de lá era auxiliar de enfermagem, foi eleito, depois reeleito com mais de 85% dos votos na reeleição dele, depois ainda fez o sucessor, que está agora lá naquele município. E eu vi lá transformação, mesmo bem que era um prefeito auxiliar de enfermagem, era daqueles que estava lá no plantão mesmo do hospital municipal. Foi a primeira coisa que ele conseguiu fazer, uma verdadeira transformação, foi na saúde do município, lá de Juru, no interior da Paraíba. Então, mostra que, de fato, a enfermagem, quando tem oportunidade para esses cargos de gestão e também de legislativo, ela consegue fazer a diferença, porque tem também essa visão social muito bem desenvolvida, boa parte dos profissionais de enfermagem. Então, se nós tivermos aí o maior número de parlamentares que sejam profissionais de enfermagem, isso não vai fazer bem apenas para a profissão de enfermagem, vai fazer bem para a melhoria da saúde para o povo brasileiro, vai fazer bem para o Brasil. Muito bom, isso é muito importante. Doutor Manuel, como que a gente pode, como profissionais da enfermagem, levar esses debates de política para a enfermagem, para o país, porque o profissional de enfermagem, quando ele está bem remunerado, ele está descansado, ele tem ali os seus direitos adquiridos, ele consegue entregar para uma sociedade uma saúde melhor, uma assistência melhor em saúde. Levar esses debates para essas comissões, né? No caso, quando eu digo comissões, eu digo, quando a gente vai fazer uma live, a gente sempre apontar esses momentos de tentar politizar essa enfermagem, quando a gente vai fazer um evento de enfermagem, levantar essa bandeira da politização, desse entendimento que o profissional em enfermagem, o estudante, como o senhor bem disse, falar sobre a questão da política, porque o profissional da enfermagem, que também está na linha de frente, né, ele está ali na assistência, ele também precisa ter uma voz, e quem seja essa voz daquilo que está acontecendo na assistência, né? O assédio moral, que a gente vê muito isso acontecer, essa questão da não remuneração, muitas das vezes não ter esse local de descanso, ter essa questão da politização da enfermagem. Ontem mesmo a gente teve aí o dia 18 de maio, a luta antimanicomial. Então, como que a gente pode levar esses espaços, levando politicamente essas questões para dentro desses fóruns de saúde que a gente faz online? A enfermagem hoje ela é a grande massa, né, do saber. Então, tudo que você quer ter de rápido acesso do que está acontecendo, a enfermagem te dá, através das redes sociais. Então, o que está acontecendo? Quais são os eventos do momento? Quem está falando? Quem está deixando de fazer? A enfermagem está levando isso através das redes sociais. Então, como que a gente pode estar fazendo? A gente tem que ser mais politizada, agressivamente, colocar espaço, bater o pé e entrar ali e tomar sentido daquele espaço da enfermagem, mostrar a força da enfermagem politicamente. Como que o senhor vê isso e como que a gente pode galgar esses espaços aí na internet, através desses fóruns que a gente tem aí no Brasil todo? Olha, eu acho que, em primeiro lugar, tem que se ter, de fato, uma mudança de postura em considerar que enfermagem e política não estão do lado oposto. Tá? Pode se complementar. E que é importante
a enfermagem participar da política também para fazer a profissão avançar, para fazer a saúde avançar. Então, essa mudança de postura, acho que é o primeiro passo. Depois é saber ocupar os espaços na medida do possível. Hoje, esse campo das redes sociais também, ele é um campo extremamente importante para discutirmos assuntos como esse. Mas também os eventos, né? Os congressos, os encontros, as reuniões. Eu creio que onde puder ser pautado essa temática, é importante para nós despertarmos, primeiramente, a consciência dos profissionais de enfermagem. Que também, claro que isso não vai resolver todos os nossos problemas, nem vai superar todos os obstáculos, mas pode ter certeza que a participação da enfermagem na política só tem a contribuir com a melhoria do futuro da enfermagem, com a melhoria de condições de trabalho para os profissionais, e a melhoria também da saúde que é prestada para a população. Então, esse despertar de consciência, eu creio que deve ser um compromisso aí de todos nós. Isso é muito importante. Com certeza. Essa semana da enfermagem eu tive aqui no estado de São Paulo, né, junto com a Unifesp, através da Adriana. Eu agradeço muito essa oportunidade de estar aqui de novo, né, trocando, trazendo esses saberes, isso é muito importante. E também tive aí pelas ETECs aqui do estado de São Paulo, né, levando também um recado do Dr. Manuel para essas ETECs aqui no estado de São Paulo. E a gente viu também nessa questão, voltando um pouquinho falando sobre educação, os alunos que estão se formando em auxiliares e técnicos, ou já são auxiliares e técnicos, estão na graduação, pós-graduação, eles têm também essa dificuldade de conseguir, doutor, fazer essas denúncias quando ocorrem no âmbito institucional, na parte da educação, quando esse profissional, muitas das vezes já formado ou está buscando essa formação profissional, ele saber aonde ele procurar fazer essas denúncias importantes desses assédios que ocorrem na saúde, com os profissionais, com os estudantes de enfermagem, principalmente mulheres, que são o maior quantitativo disso, né? E durante as minhas palestras, eu sempre oriento que tem que notificar a instituição do ocorrido, né? Você saber o que está ali acontecendo, pegar dados do que ocorreu, né, através de testemunhas, enfim. E também, diante da situação, levar para o Conselho Regional, se for um profissional, né, de enfermagem, ou se for um outro profissional, para ter esse respaldo. Fala um pouquinho para a gente como que a gente pode estar aí orientando esses profissionais, esses alunos da enfermagem nessa questão aí, o senhor que está à frente como presidente do Conselho Regional atualmente. Infelizmente, os conselhos de enfermagem eles não têm um poder fiscalizador em relação às instituições de ensino. Legalmente, a nossa fiscalização ela só se dá em relação ao exercício profissional da enfermagem. Nós não temos competência legal para fiscalizarmos as instituições de ensino. Então, toda vez que nós recebemos uma denúncia em relação a problemas com o ensino, nós encaminhamos ao Ministério Público, geralmente ao Ministério Público Federal e Estadual, e às vezes também encaminhamos na forma de denúncia à própria Polícia Federal. Quem é estudante de instituição privada, principalmente, além de toda a parte da legislação do ensino, que a instituição é obrigada a cumprir, ainda tem aí as relações do Código, reguladas pelo Código de Defesa do Consumidor, tá? Que também as instituições privadas do ensino são obrigadas a cumprir. Afinal, é um produto que está sendo vendido para uma pessoa, então também é regulado pelo Código de Defesa do Direito do Consumidor. Então, sempre nós temos encaminhado e orientamos também o próprio aluno, quando enfrenta esse problema, ele pode procurar o Ministério Público na sua cidade e ofertar uma denúncia, tá certo? Também nós encaminhamos ao Ministério da Educação, quando no caso, instituições de nível superior, e aos conselhos estaduais de educação, quando são instituições de nível técnico.
tá? É um processo que, infelizmente, nós temos tido aí pouco êxito, porque o fato é que tem se ampliado o ensino de má qualidade no Brasil. Eu até reconheço que o Ministério Público Federal tem algumas iniciativas. Recentemente, por exemplo, o Ministério Público Federal em Brasília entrou com ação civil pública contra a União Federal para que suspenda todas as autorizações para cursos na área de saúde que sejam mediadas pelo ensino à distância, até que se aprove no Congresso Nacional um projeto de lei. Aliás, tem vários projetos de lei no Congresso que tratam dessa questão do ensino EAD, mas tem um que é o mais avançado, que é um que proíbe o ensino à distância para os cursos de graduação na área de saúde, de graduação em técnico também, na área de saúde. Então, esse projeto aí foi aprovado já na Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados, está na Comissão de Educação agora. E o Ministério Público, ele requer, através dessa ação civil pública, que o MEC deixe de autorizar qualquer outro curso através da educação à distância na área de saúde, até que o Congresso Nacional discuta e delibere finalmente em relação a esse projeto de lei. Mas o fato é esse. Ainda vivemos uma realidade muito ruim nessa questão do ensino. Agora, o fato é que todo mundo, acho que é um compromisso que tanto os alunos devem ter, né, de cobrar da sua instituição, que de fato tem um ensino de qualidade. Eu sinceramente, eu vejo o aluno que permite, por exemplo, que o seu estágio seja fraudado. Nós temos casos aqui de denúncias recebidas que o aluno sequer pisou o pé dentro de uma instituição de saúde hospitalar, por exemplo, para fazer estágio, mas recebeu um diploma, recebeu um histórico escolar que refere que ele fez um estágio curricular de 800 horas, como está nas diretrizes curriculares nacionais dos cursos de graduação em enfermagem. Então, o aluno que permite também que o ensino seja fraudado, tá, ele também acaba estando conivente, tá, com esse tipo de ensino e vai sofrer as consequências depois. Esse aluno que é mal formado, ele tem muito mais dificuldade para conseguir um emprego, para acessar o mercado de trabalho depois de formado. Então, tem que ser um compromisso de todos, deles estudantes, aos profissionais que também são impactados, aos dirigentes de organizações de enfermagem, de cobrar um ensino de melhor qualidade e cobrar principalmente que o MEC e o Ministério da Saúde cumpram com o seu papel, que é regular essa questão do ensino das profissões no Brasil. Isso mesmo. Dri? Nossa, eu estou aqui encantada, né? Com tanta coisa bacana aí que o professor, que o doutor trouxe aí para nós. E essa questão da política, eu vejo a enfermagem ainda como uma profissão, né, com mais de 2 milhões de pessoas e com pouca representatividade ainda, né? Muita gente ainda acha que política não tem nada a ver com enfermagem. E o doutor acabou de falar que tem tudo. Aí as pessoas querem que aumente o salário, querem condições melhores, e não tem ninguém nos representando da área que entenda, que viva aquilo que a gente vive. Então, acho que essa live, como até o doutor falou, é um despertar de consciência, para que a gente desperte, para que a gente também dê o nosso passo. Não fique só cobrando de corrente, cofém, que é isso que eu escuto muito. Ah, ninguém faz nada por nós. Como não faz? A gente também tem a obrigação de fazer, né? De pelo menos estar atento aí quem está na política, ver se defende algum interesse, para sim as coisas irem crescendo, melhorando. Agora não ficar de braço cruzado, né, pessoal? Então é o momento da gente se mobilizar, sim, e ter uma participação mais efetiva. Com uma deputada federal, a gente conseguiu tanta coisa. Imagina se tiver em cada estado aí um representante, né? Acho que é isso aí. Gostei muito. Eu vou te falar uma coisa. Hoje, cerca de 90% dos dirigentes de conselhos de enfermagem, tanto do COFEM como dos conselhos regionais, são profissionais de enfermagem que continuam na ativa em relação à assistência de enfermagem. Ou seja, além de dirigentes,
também continuar atuando na assistência de enfermagem ou no ensino de enfermagem. Acho que 90% ou mais dos dirigentes de conselho. Nós temos um percentual bem menor que já são aposentados, né? Mas a maioria estão na ativa também como profissionais de enfermagem. Diga-se de passagem, os dirigentes de conselhos, na maioria dos estados, não são liberados do trabalho para atuarem nos conselhos, ou seja, eles continuam exercendo a profissão na assistência, no ensino, ou são pesquisadores e também são dirigentes de conselho. Então, falei isso para dizer assim, que os conselhos de enfermagem eles têm sido protagonistas da enfermagem no Brasil, tanto nessa questão da luta pela aprovação de projetos de leis dentro do Congresso Nacional, mas como editando atos normativos importantes para estruturar a prática da profissão, fiscalizando com competência os serviços de enfermagem em todo o Brasil, acionando a Justiça Federal muitas vezes para resolver problema. Nós ganhamos, o COFEM ganhou agora, por exemplo, foi uma ação que nós ganhamos em 2008 e que agora transitou em julgado, né? Que foi uma ação que nós entramos contra a União Federal para que obrigasse a União Federal a dotar de profissionais de enfermagem em número suficiente todas as unidades de saúde no território nacional que recebem recursos do Sistema Único de Saúde. E foi uma ação que nós vencemos agora já no STJ, em terceira e última instância, e vai para a execução dessa sentença em breve. Então, para você ver a atuação destacada que os conselhos de enfermagem têm e tiveram. Agora, por exemplo, nesse período de pandemia, foi o conselho, entre os conselhos profissionais da área de saúde, foi o que mais foi proativo, que se colocou, de fato, ao lado dos profissionais que estavam atuando na linha de frente do combate à Covid-19, com diversas ações. A Jo falou uma delas, que foi o projeto Enfermagem Solidária, mas nós elaboramos protocolos aqui de manejo com pacientes de Covid, por exemplo, que foram utilizados, inclusive, por enfermeiros de outros países, como Portugal e Espanha também, porque foi um período que se conhecia muito pouco da Covid-19, naqueles períodos iniciais de evolução da doença, lá no ano de 2020. Quando faltou, por exemplo, EPI, não só no Brasil, como em todo o mundo, no início da pandemia, na época o COFEM comprou 600 mil máscaras PFF2 e distribuiu através dos conselhos regionais de enfermagem em todos os estados do Brasil para atender e dar o mínimo de proteção para aqueles profissionais que estavam na linha de frente, além de cursos de atualização profissional e diversas outras ações realizadas pelos conselhos de enfermagem. Eu diria que os dirigentes de conselho têm tido toda essa atuação proativa, porque, no fundo, também a atuação dos conselhos de enfermagem de forma mais proativa e também se colocando ao lado dos profissionais de enfermagem, também ajudam os dirigentes do sistema COFEM-CORES, porque também são profissionais de enfermagem e, como falei, também estão atuando dentro das instituições de saúde, sua grande maioria na assistência de enfermagem em todo o Brasil. Então, eu diria que cada vez mais os conselhos de enfermagem fazem movimentos de aproximação com os profissionais de enfermagem, de diálogo direto com os profissionais de enfermagem em todo o Brasil, e não o contrário. Eu acho que esse período de afastamento entre conselho de enfermagem e profissional de enfermagem, que já durante boa parte da história do sistema COFEM-CORES foi uma realidade, desde muito que nós temos procurado transformar esta realidade e colocando, de fato, os conselhos de enfermagem a serviço e ao lado dos profissionais de enfermagem, também atuando, claro que, em defesa da sociedade.
Muito bom. Doutor, a gente tem aqui, né, saiu bastante pessoas, mas eu tenho certeza que a maioria está linkado no YouTube, né, porque no YouTube também o projeto está lá. Então, eu tenho certeza que muitos estão aí assistindo. A gente está assistindo aqui, conversando aqui, mas simultaneamente eu estou aqui olhando. Então, tem muito mais aqui desse lado de cá. Tudo isso que o senhor falou é muito importante, né? Eu sei aí dessa participação. Onde eu puder levar, onde eu estou palestrando, estou sempre falando dessa construção que o COFEM fez, né, desse apoio durante a pandemia na saúde mental, principalmente para os profissionais, que foi um projeto assim que precisa ser expandido, precisa dar continuidade, né. Tenho certeza que virão outras propostas de continuidade do Enfermagem Solidária, e a gente viu aí a realidade desses profissionais, como o senhor bem disse, né, da falta do EPI, do assédio, de dormir, de não poder voltar para casa. Então, a gente viu no Brasil inteiro a diferença, como é aqui em São Paulo, em Rondônia, no Rio de Janeiro, no Acre, no Amazonas, a realidade dos profissionais da enfermagem no Brasil e quanto é alarmante esse posicionamento político para esses profissionais. Então, todo esse discurso que o senhor fez é muito importante, a gente politizar essa enfermagem, trazer aí para os debates nas redes sociais, em todos os fóruns políticos e de saúde que a gente participar, levantar essa bandeira política de posicionamento dos profissionais, porque isso é muito importante para que a gente cresça e avance, né? Eu sei que a gente está aí já findando o nosso projeto aqui, tá? O doutor Manuel tem outra agenda para poder fazer. Eu quero aqui deixar desde já um imenso agradecimento por essa oportunidade única, exclusiva que a gente teve aqui de poder dividir todo esse conhecimento. A gente passaria a tarde inteira, a noite inteira conversando, falando sobre isso, conhecendo, né, dessa prática importante de politizar. E o Dr. Manuel sempre aí é a nossa referência de liderança na política em enfermagem, que isso é muito importante. Doutor, gratidão, muito obrigado, longevidade aí pelos projetos, por essa prática na enfermagem, muito obrigado por ter cedido esse tempo precioso para dividir com a gente todo esse conhecimento e esses saberes, Adriana. Eu agradeço, Adriana e Jô, pelo convite para esse bate-papo aqui na tarde de hoje. É um prazer poder estar aqui com vocês, dialogando de temas que são tão importantes para todos nós, profissionais de saúde. Quero, primeiramente, além de agradecer, deixar um abraço aqui, a minha saudação a vocês duas e a todos os profissionais de enfermagem internautas que acompanharam aí também esta live. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pelo convite, um abraço e acho que já é boa noite aí em São Paulo, não é isso? Quase chegando, doutor. Espero que não castigue tanto vocês aí nesses próximos dias. Verdade. Adriana? Bom, eu só tenho gratidão aí, doutor Manuel, por ter, né, feito essa palestra aí conosco, porque foi uma palestra incrível. Foi muito conhecimento aqui abordado e tenho certeza que ajudou muita gente hoje a compreender um pouco mais aí do papel, né, do COFEM, do COREM, de tudo que está sendo feito. Como eu falei, às vezes dentro do hospital, naquela rotina diária, principalmente eu que trabalho no pronto-socorro, foi a pandemia, aí praticamente 2 anos de pandemia, e às vezes a gente nem tem tempo, né, para estudar, para ver o que está acontecendo, de tão identificado que a gente está ali naquela situação. Então, hoje eu acho que isso vai assim, ajudar muitas pessoas a compreender um pouco mais de tudo que está sendo feito. Amanhã a gente vai ter uma outra palestra também, né, Ju? Para abordar mais coisas aí que o COFEM vem fazendo. E é isso, a gente tem que se unir, né? Acabar com essa coisa de fragmentação. Às vezes a enfermagem é tão grande, assim, uma profissão tão linda, mas ainda está muito fragmentada entre os próprios colegas. Então, acho que é o momento da gente olhar aí para a nossa profissão, olhar para cada um, né? E se unir. Porque a gente, unindo forças, a gente vai ter uma profissão muito mais forte, com mais direitos aí garantidos. Então é isso, pessoal. Só deixo aqui mesmo, ó, gratidão a todos vocês que nos assistiram, que vão nos assistir depois. Viu? E doutor Manuel, mais uma vez, obrigada pelo seu tempo, pela sua dedicação aí. Quase 2 horas de live, né, Ju? Era 1 hora, mas com todos os contratempos, quase 2 horas.
Mas muito obrigada, viu? Você também, Jô, por mediar aí toda essa conversa. Beijo no coração. Obrigada, doutor. Muito obrigada. Gratidão imensa. Gratidão. Até mais. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal.